Lula e os presidentes do México e da Colômbia devem conversar ainda hoje por telefone com Nicolás Maduro. O André Anelli vai contar essa história para a gente agora. Como que estão as negociações, hein, Anelli? Conta tudo aí. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Evandro. Até o momento não houve essa ligação nem por parte do Brasil, nem por parte dos presidentes da Colômbia e também do México ao atual mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro. A expectativa é que os três presidentes desses três países acabem fazendo um telefonema em bloco ao atual mandatário da Venezuela logo depois do resultado das eleições no último dia 28 de julho. Eleições essas que continuam sendo contestadas pela oposição e que não foram reconhecidas por grande parte da comunidade internacional. A oposição ao governo Nicolás Maduro diz que o resultado das eleições foi de cerca de 67% para Edmundo González contra 30% para Nicolás Maduro. Por outro lado, o atual governo venezuelano diz que houve uma vitória de Maduro por 51,95% dos votos contra cerca de 43,1%. Então, existe esse impasse que, ainda por cima, é agravado por conta da falta de apresentação das atas eleitorais. Não só o governo do Brasil, mas também da Colômbia e do México, esses governos, além de outros, acabam pedindo, então, a apresentação dessas atas eleitorais ao governo Nicolás Maduro, que, por sua vez, diz que não deve apresentar esses documentos, que são uma espécie de boletim de urna, porque o governo teria sido afetado por um ataque hacker. Diante dessa situação, o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um pedido para o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para que tivesse uma conversa com o presidente da República aqui do Brasil. O Itamaraty, por outro lado, acabou respondendo que essa conversa seria em bloco com os presidentes dos outros dois países, tanto Colômbia, tanto também quanto o México. E aí a gente relembra, né, Evandro, que vários outros países, a exemplo de Estados Unidos, Argentina e Uruguai, acabaram já reconhecendo a vitória de Edmundo González, ele que inclusive se autoproclamou presidente da República eleito na última segunda-feira, mas que ainda assim, de acordo com a oposição ao atual governo da Venezuela, vem sofrendo essa perseguição e, portanto, sofrendo também as consequências desse resultado fraudado, ainda de acordo com a oposição ao governo da Venezuela. Até o momento, não houve nenhum tipo, então, de ligação dos três governos a Nicolás Maduro e a expectativa é que essa ligação ocorra ainda nesta quarta-feira. Antes de encerrar, Evandro, a gente destaca que agora há pouco, Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, deu uma entrevista à Globo News dizendo que teme por uma espécie de guerra civil na Venezuela por conta desse impasse e também dessa falta de informações transparentes a respeito das eleições lá no país. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Se houver essa chamada ou chamada de vídeo, né, provavelmente então o presidente da República possa manifestar isso a Nicolás Maduro. Gustavo Segré, você acha que dá para resolver alguma coisa com uma chamada envolvendo esses três países com Nicolás Maduro? Eu acho que não. É de alto risco isso, porque se essa ligação existe e dessa ligação não sai nada em concreto, é um custo político muito alto para o presidente Lula, para o presidente López Obrador do México e para o presidente Petro da Colômbia. Em geral, essas ligações se amarram por negociações diplomáticas entre que o presidente fecha um acordo. Não é para discutir opções. Maduro, que tal você apresentar as atas? Não, presidente Lula, as atas foram hackeadas, então não tem o quê. Hoje, Maria Corina Machado fez um movimento diplomático muito interessante. Ofereceu ao governo brasileiro as atas, dizendo, olha, já que o Maduro não te dá as atas, eu tenho as atas, eu posso te dar as atas. E isso colocaria o governo brasileiro numa sinuca de bico, porque aí teria que tomar uma determinação rígida, dizendo, Maduro, eu tenho essas atas que me deu a oposição e você não mostrou nenhuma. O Conselho Nacional Eleitoral, através da Corte Suprema, inclusive, intimou
ao outro candidato, Edmundo González Urrutia, a que ele se apresente na Corte Suprema. E eu estou rindo porque é ilógico o que eles estão pedindo. Venha, por favor, para se notificar e, por favor, mostre toda a documentação que você tem para assegurar que você é o presidente eleito. Aí o Edmundo González Urrutia falou, pode esperar que eu vou, que se eu vou ficar preso, porque a Corte Suprema está processando o González Urrutia e a Maria Corina Machado por insurreição, por terrorismo, porque não aceitam o resultado das urnas, que eles não mostram. Então, me parece uma situação muito complexa, o tempo vai passando, a posição do Brasil está ficando cada vez mais debilitada, porque não consegue resolver nada e porque as atas não aparecem. E porque o governo pediu as atas que não aparecem. Até quando espera? Fala, Piperno. Olha, hoje eu, perdi meu tempo, né? Até para conversar sobre esse tema no Twitter, e aí você ouve de tudo, né? Ouve e lê de tudo, né? Impressionante a criatividade. É óbvio que o tema das atas, ele serve para discurso protocolar, mas ele já está superado. Todos esses negociadores, experientes negociadores, né? Presidentes de países importantes, os maiores da América Latina, eles sabem que aquilo foi uma fraude continuada. Aliás, um processo fraudulento que começou logo após a tal do tratado lá de Barbados, porque depois disso a oposição lançou nomes, esses nomes foram impedidos, aí depois que se chegou a um acordo sobre qual nome seria, aí tinha aquela cédula lá com 13 vezes a fotinha lá do Maduro, aí depois impediram os venezuelanos no exterior de votar, então todo o processo ele foi viciado. E a oposição venezuelana também sabia disso, mas pagou para ver. Então era a única alternativa que ela tinha, mesmo sabendo que corria na direção do suicídio. Bem, fato é que esses três governantes hoje, eles não vão se encontrar com o Maduro para falar, ô Maduro, tudo bem e tal, e tampouco eles vão bater esse papo lá com o Maduro para falar, Maduro, companheiro, queremos cumprimentá-lo pela vitória. Não vai fazer isso, né? Nenhum deles. Também não vão lá pedir, por exemplo, um apoio lá para, quem sabe, o presidente Putin ligue lá de Moscou, Zdravstvuyte, Tavares, parabéns aí pela vitória. Expondo todo o seu repertório aqui. Não vai. Pois é, esse tipo de coisa não vai acontecer. Então, é claro que o que deve estar nessa mesa de negociação hoje é o seguinte, é pelo menos atenuar a repressão aos líderes políticos da Venezuela, porque todo dia tem gente sendo preso. Por quê? Porque a única solução, e insisto nisso há muito tempo, é exatamente a oposição venezuelana convencer parte das Forças Armadas. Lá no Twitter me chamaram de golpista por isso. Mas não tem outro caminho. Não existe solução diplomática para esse impasse. Ditador não se remove dessa forma. Zé Maria, você vê algum começo de solução a partir dessa conversa? Mas o Piperno tem razão, não há possibilidade de negociar com Maduro, né? Nenhum ditador entrega, né, o poder assim, até porque agora ele está numa situação que corre risco de vida natural, né? O final dos ditadores é sempre terrível, né? A gente conhece desde toda a história da humanidade qual é o final. Na verdade, que eu trago para isso aí, eu estive conversando hoje com os senadores e eles vão fazer uma sessão na Comissão de Relações Exteriores para discutir isso e tentar saber quais são as informações que o governo brasileiro tem. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, ele apresentou o requerimento para convocar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, né? E a senadora Tereza Cristina foi além, quer chamar lá Celso Amorim, ele que esteve lá na Venezuela, acompanhou de perto a votação e a apuração, e a ideia é abrir o jogo, porque está dando uma ideia, segundo estão entendendo os senadores, né, de que o governo sabe de algo que nós não sabemos. Só pode para ficar em cima do muro desse jeito. O caminho é a negociação, dizem eles, e é preciso uma intermediação. Ou seja, a coisa está ficando cada vez mais difícil. E os senadores não querem ficar fora desse debate. O governo está deixando o Senado Federal, que entre as funções do Senado está, assim, avaliar a política internacional, né? Política de relações internacionais. Então, esse assunto já bateu na porta do Senado.
Fala, Gani. Essa estratégia do silêncio do governo brasileiro não tem funcionado. Na prática, está escalando o conflito. Todo dia aumentam os números de mortes, de prisões, Qual estratégia de violência. Tem funcionado? Essa estratégia, Piperno, que você defende, da cautela, do silêncio, tem funcionado? Não. Essa não é uma estratégia do silêncio, é do silêncio público. Agora, não é do silêncio lá em mesa de negociação. Então, na mesa de negociação também não tem funcionado. Não sei. Aliás, hoje vai ter mais um passo em relação a isso. Todo dia escala isso daí, todo dia o número de prisões. Faz 10 dias já e não tem ata. Daqui a pouco vai passar um ano e a gente vai falar, cadê a ata? Estamos esperando a ata. Não vai aparecer. Alguém ainda acha relevante aparecer ou não ata? Não, mas essa é a justificativa do governo. O governo está dizendo que não pode se posicionar até não ver as atas. O governo ganha tempo com isso, mas na primeira semana... A pergunta é, ganha tempo para quê, Piperno? Para negociar lá. Eu não entendo que é para negociar, é porque o governo está numa sinuca de bico, ele vai ter que fazer uma escolha, e para o governo é uma escolha de Sofia. Inclusive, agora, há pouco, né, a Maria Corina Machado concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e disse que pode entregar as atas ao Brasil se for necessário. Olha, nós entregamos as atas ao governo brasileiro se vocês quiserem ver, para vocês terem os argumentos necessários para defenderem, então, esse movimento que garantiria a democracia, a escolha da população na Venezuela. Historicamente, o governo PT sempre apoiou o governo de Maduro. Financiou, inclusive, via empréstimos via BNDES. Agora, este apoio se tornou muito caro. Esse que é o ponto. Então, até que ponto vale a pena apoiar? Eu vou ter que romper com aquele que foi o meu aliado ideológico, moral, aliado do Foro de São Paulo. Eu vou ter que romper em algum momento. Chegou a hora. Por quê? Porque a ditadura está escancarada para o mundo. Então, o atual governo tem que fazer uma escolha. E para o governo é uma escolha difícil. Bancar o Maduro, continuar com essa relação com o Maduro, ou é romper de vez com o Maduro e estar do lado da democracia? Arremate, Piperno. Romper com o Maduro, que é a coisa que eu já teria feito desde sempre, não resolve nada agora esse embrolho. Nada. Quem pode resolver é a oposição venezuelana. Agora, esses 3 países, de alguma forma, acho que sim, eles podem pressionar o Maduro no sentido de atenuar os rigores dessa repressão que está matando gente. Por quê? Porque daqui a pouco o governo venezuelano inclusive, vai passar a invadir embaixadas, fazem isso, já fizeram algumas, para caçar opositores que estão se abrigando nessas embaixadas. Não vamos esquecer que não faz muito tempo, coisa de 3, 4 meses atrás, o governo equatoriano invadiu a embaixada do México, né? Para também caçar a oposição. Então, vejam, essas coisas aqui na América do Sul, essas violações aqui na América do Sul, elas não são tão impossíveis assim, né?